porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Em seu nome as nações colocarão a sua esperança. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Boa noite, meu querido, boa noite, minha querida. Eu sei o que você está pensando. Música não é minha praia, não tem problema não. Mas lá no céu a gente vai estar louvando o Senhor, o tempo todo, eternamente, adorando a Deus, cantando livros de louvores ao Senhor. E lá você não vai perceber as falhas da minha voz. Eu quero dar com esse cântico, com essa alegria, te dar as boas-vindas. Muito bom saber mesmo que você está conosco nesta noite. Muito bom saber que Deus tem abençoado sua vida grandemente. É bom saber que você que estava enfermo na semana passada, que esteve doente, você que pediu oração por alguma situação que você estava enfrentando, hoje você está melhor. Deus solucionou o seu problema. Glórias a Deus por isso, meu querido, minha querida. Eu quero muito nesta noite meditar na palavra de Deus contigo, compartilhar algo de Deus para o seu coração. E aí, desde já, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Eu vou ler um texto um pouquinho longo, mas que se faz necessário nesta ocasião. Quando você abre a sua Bíblia em Efésios 5, 22, eu quero te dizer que este é o canal da Igreja Batista Memorial em Itaúna. A Igreja Batista Memorial de Itaúna, ela nos disponibiliza esse espaço para nós propagarmos, para nós compartilharmos a palavra de Deus contigo nesta noite. Em suas orações, ore pela Igreja Batista Memorial de Itaúna, igreja que eu tenho tido o privilégio de pastorear ao longo desses 10 últimos anos e que Deus tem me abençoado grandemente através da vida dos irmãos de lá. Também, nas suas orações, coloque diante do altar de Deus a Igreja Batista em Jardim Progresso, igreja que a gente tem ajudado aí há alguns meses no processo de sucessão pastoral. A Igreja Batista em Jardim Progresso também tem sido, ao longo de quase 50 anos, instrumento de Deus, a luz propagadora do Santo Evangelho do Senhor, ali naquele bairro e também em outros bairros próximos, né? E isso é fácil de entender, já que a Igreja Batista Memorial de Itaúna é filha da Igreja Batista de Progresso, né? Que tem uma outra filha também, que é a primeira Igreja Batista em Recanto das Acácias. Então, um beijo, um abraço no fundo do meu coração para os irmãos de ambas as igrejas. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? E antes de começarmos aqui, desde já eu quero agradecer aos irmãos de ambas as igrejas que têm feito as devoluções dos seus dízimos, que têm levado as suas ofertas, que têm cooperado aí na campanha do quilo. Muito obrigado pelas suas orações também, por aqueles motivos que nós temos
declinado aqui no nosso canal. Continue orando por cada um dos irmãos enlutados, amigos enlutados, né? Orando pelas pessoas que estão enfermas. Mas antes de tudo isso, agradeça a Deus pela sua vida, pelo dom da vida, pela salvação que vem única e exclusivamente pelo intermédio do Senhor Jesus Cristo. Bom, meu querido, Deus abençoe grandemente sua vida. Efésios capítulo 5, verso 22. A partir do verso 22. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim o texto da palavra de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, querido? Deus abençoe sua vida, seu coração. Se puder, abaixe sua cabeça, vamos conversar com Deus. Eterno Deus, em teu nome nos encontramos nesta noite, agradecidos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, porque reconhecemos que nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor
tem falado aos nossos corações. Nós te louvamos pelo privilégio de te conhecer, pelo privilégio de poder dirigir as nossas vozes a ti, expressando nossa gratidão por tudo. E agora, quando estamos diante da leitura da tua palavra, te pedimos que, em nome de Jesus, a tua voz, através da mesma, seja a única a ser ouvida por cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Essa é a nossa oração e a fazemos no poder do nome Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Meu irmão, minha irmã, eu quero meditar contigo nesta noite sobre o seguinte tema: cristianismo, novo padrão de vida. Cristianismo não é, como já foi mencionado, já foi falado por mim, por outros pregadores em outras oportunidades, o cristianismo não é só mais uma religião, né? Dentre tantas outras, e que se misturam, né? Com o seu corpo de doutrinas, que se misturam com as suas práticas, né? Com os incentivos que cada um dos seus adeptos acabam abraçando, né? E colocando em prática no seu dia a dia, no seu viver diário. O cristianismo é muito mais do que isso. A palavra de Deus, através de Cristo, nos orienta, nos doutrina a termos atitudes diferentes daquelas que tínhamos anteriormente. Não é à toa que esse mesmo Paulo, que escreve à igreja de Éfeso, na carta aos irmãos lá de Corinto, 2 Coríntios 5,17, Paulo diz que aquele homem que está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas que ele fazia anteriormente se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, esse homem agora, ele começa um novo, que aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele inicia a partir de agora um novo padrão de vida, né? Ele vai ter atitudes diferentes daquelas que ele tinha, que ele possuía anteriormente. E pode ser que eu esteja falando nesta noite com alguém que é um cristão, aceitou a Cristo, e genuinamente aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas que por uma questão de ignorância bíblica, né, por ignorar alguns preceitos bíblicos, não tem, até então, até o presente momento, tido um padrão de vida condizente com aquilo que está prescrito na palavra de Deus. Olha, e se for esse o caso, eu quero te incentivar, então, em nome de Jesus, a estar atento a tudo aquilo que vai ser dito aqui nesta noite, e muito mais do que estar atento e tomar conhecimento, mas é colocar em prática, não ser somente ouvinte, como diz Tiago, mas praticante da palavra de Deus. John Stott, um pastor renomado, pastor presbiteriano, ele falou que a carta aos Efésios, né, não só nesse texto, né, mas a carta aos Efésios, se referindo à carta aos Efésios, ele disse o seguinte: que a carta aos Efésios era um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e suas implicações, e que ninguém pode ler essa carta, segundo ele, John Stott, sem ser compelido, sem ser incentivado, impulsionado a adorar a Deus e a melhorar a sua vida cristã. E eu entendo que esse é exatamente o objetivo de Deus para a nossa vida, não só quando a gente lê a carta aos Efésios, né? Porque pode ser que alguém incorra no erro aí de então só ler Efésios, mas existem outros 65 livros na Bíblia que fazem parte da palavra, é palavra de Deus também, para mim e para você nesta ocasião, e que precisa ser meditada, precisa chegar ao nosso conhecimento e precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E o apóstolo Paulo, inspirado então pelo Senhor, inspirado por Deus, ele desenha então, neste texto que nós acabamos de ler, os novos padrões estabelecidos por ele mesmo, por Deus,
padrões novos estabelecidos pelo Senhor, para que tenhamos uma vida cristã condizente com aquilo que está expresso na palavra de Deus, de maneira que as pessoas que estão à nossa volta olhem para mim, para você, e possam dizer, ó, eis ali um homem, eis ali uma mulher, um jovem, uma jovem de Deus, né? Um servo, um genuíno servo do Senhor. Paulo, então, ele desenha para nós novos padrões de vida, né? Que exemplificam como deve ser o dia a dia de um cristão, né? Como devem ser as nossas atitudes no nosso cotidiano, dentro da nossa casa, né? No ambiente que nós estamos inseridos, lá no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, no meio da nossa vizinhança, né? Independentemente de quem sejamos, no nosso relacionamento com Deus. Então, Paulo nos mostra isso, esses padrões estabelecidos pelo Senhor para a sua igreja, e em termos de coisas essenciais, em termos de unidade, em termos de pureza, de santidade. Eu queria que você pensasse nisso comigo nesta noite. Esse padrão de vida explicitado pelo apóstolo Paulo nessa carta aos irmãos de Éfeso, e que serve para mim e para você nesta noite, ele diz respeito aos relacionamentos práticos, aos relacionamentos rotineiros nossos, de cada pessoa, né? De maneira que todos nós, irmãos, independentemente de quem sejamos, nós temos nesses relacionamentos, nesses padrões estabelecidos por Deus, nós temos direitos dados por Deus para nós, temos também deveres dados também por Deus para todos nós. E aí eu queria que você ficasse atenta em relação a isso. E começasse a colocar em prática, se você ainda nunca fez ou nunca pensou em fazer isso, começasse a colocar em prática no seu dia a dia, no seu cotidiano. Eu disse anteriormente que o cristianismo é um novo padrão de vida. Eu disse isso porque antes do cristianismo já havia o judaísmo, já haviam outras religiões. E vem o João Batista e ele prepara o caminho para Jesus, e Jesus, Cristo, vem pregando o seu evangelho, e Cristo ele prepara a igreja, e aí vem os apóstolos, pregam a palavra, e a igreja do Senhor ela dá continuidade, e nós temos pregado a palavra até hoje. Enquanto a igreja estiver aqui na face da terra, ela assume essa responsabilidade, ela abraça essa responsabilidade e divulga esse evangelho para todos aqueles que estiverem à nossa volta, ao alcance, como você está, mesmo fisicamente distante de mim, mas ao alcance através da internet. E o cristianismo é um novo padrão de vida estabelecido por Deus por causa de algumas coisas que estão nesse texto que eu quero compartilhar contigo. E essas coisas que eu quero compartilhar contigo fazem toda a diferença em relação a outras religiões. E pode ser que você que está aqui esta noite, você seja de alguma outra religião. E esteja certo, meu querido, minha querida, nós não estamos aqui para atacar a sua religião, tá bom? Mas eu quero mostrar para você nesta noite algumas diferenças que estão estipuladas na palavra de Deus, e algumas delas, eu vou mostrar 3, e é bem possível que algumas delas, uma pelo menos eu tenho certeza que, independentemente de qual seja a sua religião, ela não especifica, ela não estipula, ela não te incentiva a colocar em prática no seu dia a dia. O cristianismo é um novo padrão de vida que, primeiro, que valoriza os relacionamentos familiares. E a gente vê isso de maneira muito clara aqui na palavra de Deus. Sou eu que estou falando. É Deus quem fala através de Paulo. A gente vê o texto, primeiro Paulo falando de relacionamentos familiares.
que a esposa ela deve ser submissa ao marido. Verso 22. E essa submissão aí, marido, não é escravidão. Bom, seja, fique bem claro isso para você. Aliás, o texto diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Preste bem atenção nisso. Deus é justo, Ele é perfeito. E Deus não joga palavras fora. O texto também fala, no verso 25, ele diz: vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha só. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí no verso 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Verso 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie, respeite seu marido. Capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Verso 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Eu acabei me empolgando aqui lendo alguns textos a mais. Mas a primeira coisa que eu quero destacar para você aqui. O cristianismo, ele é um novo padrão de vida que ele valoriza relacionamentos familiares. Aí você viu no texto Paulo se dirigindo às mulheres, dizendo que elas têm que ser submissas aos vossos maridos como ao Senhor. E aí, marido, Deus se direciona a nós, dizendo que temos que amar nossa própria mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, verso 25. Verso 28 ele diz que nós devemos amar a nossa mulher como a nós mesmos, como amamos o nosso próprio corpo, e que quem ama a mulher ama-se a si mesmo. E verso 33 ele fala para os dois: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E nos 3 primeiros versículos do capítulo 6, ele se dirige, nos 4 primeiros, perdão, primeiro aos filhos. Filhos, serem obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. E verso 4, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. É interessante que o cristianismo poderia ser mais uma religião como tantas outras, conforme eu falei anteriormente, e que não estipulam padrões de vida. Aliás, existem algumas religiões até que se intitulam cristãs, religiões pseudo-cristãs, que não incentivam o homem a serem diferentes daquilo que eles eram. Muito pelo contrário, eles podem continuar sendo as mesmas pessoas que eram. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe que os homens e mulheres que tiveram uma experiência pessoal com o Senhor e que o aceitaram essa nova fé em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles então, a partir daquele momento, abraçaram um novo padrão de vida. Eles não mantiveram o seu estilo de vida anterior. E aí isso vai acontecer com com Zaqueu, que vai deixar de cobrar impostos indevidos
e vai restituir 4 vezes mais aqueles que ele havia defraudado. Isso vai acontecer com a mulher samaritana, cuja preocupação era o local de adoração, e a sua preocupação era saciar sua sede passageira, sede de água, e depois que ela tem um relacionamento com Jesus, ela então aprende que a adoração é em espírito e em verdade, ela independe do local, ela depende do adorador, e que ela agora, a sua prioridade de vida não era mais aquela água que ela havia ido buscar no poço, e sim anunciar a água da vida para aqueles que estavam negligenciando até então. E ela vai fazer isso a partir do momento que ela tem uma experiência com Jesus. Mas existem outros homens e mulheres de Deus que tiveram experiências grandiosas com o Senhor, e aí eu quero lembrar daquela mulher adúltera, né? Que Jesus disse para ela que ele não a condenava. Mas Jesus disse também: vá e não peques mais. Ou seja, mude o seu estilo de vida. Não tenha mais uma vida baseada no pecado, uma vida baseada nos prazeres da carne, mas busque aquilo que é minha orientação, aquilo que eu estou lhe ordenando. E aquela mulher, então, até então chamada de mulher adúltera, ela vai fazer isso. Tá? Ela vai ter, a partir daquele momento, um novo padrão de vida. Querido, querida, se nós um dia aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós precisamos, então, exemplificar isso, essa mudança de vida, esse novo padrão de vida que é o cristianismo, temos que começar dentro da nossa casa. Lá em Atos 1:8, Lucas descreve as palavras de Jesus quando ele diz para a igreja: mas recebereis a virtude, em outras versões o poder, em outras versões ainda a ousadia do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a partir do momento que aqueles homens e mulheres estavam sendo capacitados por Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, eles iam receber a ousadia para ser testemunhas, para pregarem o Evangelho até os confins da terra. Que é algo que nós devemos nos preocupar, mas no dizer de Jesus, através de Lucas, lá em Atos 1:8, essa responsabilidade, essa missão começa onde? Dentro da nossa própria casa. Não é à toa que Jesus, que Deus, através da sua palavra, ele valorizou tanto a família. Quando o carcereiro da cidade de Filipos, preocupado com os presos que haviam sido soltos e que, se fugissem, ele, carcereiro, teria que pagar com a sua própria vida, Paulo e Silas levantam a voz e dizem para que ele não fizesse nenhum mal contra si próprio, porque todos eles estavam ali, e aquele homem que havia ouvido a pregação do Evangelho através de Paulo e Silas, lá naquele cárcere, vai fazer uma pergunta, registrada lá em Atos 16:30, senhores, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? E a resposta de Paulo: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O homem precisa crer em Jesus. E uma vez crendo em Jesus, ele vai ter um novo padrão de vida. E esse novo padrão de vida, através desse novo padrão de vida, agora orientado, agora dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ganhar a sua própria casa. Ele vai exemplificar, vai testemunhar disso para os da sua casa. É por isso que Paulo, então,
ele dá orientações acerca de família, acerca de casamento, lá em 1 Coríntios 7, ele dá orientações na carta aos Gálatas, dá aqui na carta aos irmãos lá de Éfeso, de como a esposa deve proceder para com o marido, de como o marido deve proceder para com a esposa, de como os filhos devem proceder para com os pais e de como os pais devem proceder para com os filhos. É um novo padrão de vida estabelecido por Deus através da sua palavra, cuja base é o amor dele, é o amor de Deus. Você veja que Paulo, que não se cansa de dizer, ao Senhor. Mulheres, sujeitai-vos ao marido como ao Senhor. Maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Deus é a base de tudo. Todas as coisas circulam em volta da pessoa de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Jesus, ele precisa ser o centro da sua família, se ele até então não tem sido. Talvez você esteja passando por grandes problemas nos seus relacionamentos familiares. E talvez você seja um servo de Deus, uma serva de Deus. O seu cônjuge também é servo, serva de Deus, seu filho, sua filha, seus pais. Mas o que está faltando? Deus não está olhando para vocês? Deus não ama vocês? Muito pelo contrário, Deus ama vocês. Deus está interessado na sua família. É por isso que você está me ouvindo nesta noite. O mérito é dele, porque ele te ama. E ele quer que você e sua família entendam que a vida de vocês precisa ser direcionada por ele, por intermédio da sua palavra. E que uma vez você, a começar de você que está me ouvindo agora, uma vez você se submetendo às orientações do Senhor, através de sua palavra, as orientações bíblicas, você vai ter um novo padrão de vida. E esse padrão de vida vai falar mais alto à sua família que os seus lábios. Entenda isso e coloque em prática em nome de Jesus. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar contigo é que o cristianismo também é um novo padrão de vida que valoriza os relacionamentos externos. O cristianismo é um novo padrão de vida que valoriza os relacionamentos externos. E aí, eu li antecipadamente, verso 5 ao 7, o verso 9, eu quero ler de novo. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor e não como os homens. Verso 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Nesse novo padrão de vida, que é o cristianismo, os nossos relacionamentos externos precisam também ser diferentes. E talvez um dos lugares mais difíceis de nós estabelecermos um relacionamento salutar fora da família é no nosso ambiente de trabalho. E veja que Paulo, assim como ele contemplou todos os componentes da família, marido, esposa, pais, filhos, ele agora, no ambiente profissional, ele contempla também ambas as partes. Tanto os funcionários, os servos, como os patrões, senhores. E aí, no dizer de Paulo, tanto um quanto o outro deve nutrir relacionamentos profissionais baseados no amor de Deus. Aos funcionários, ele diz, vós servos, obedecei a vosso Senhor, ao vosso patrão,
segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. O que Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, que é funcionário de uma empresa, pequeno, médio, porte, não importa, o que Paulo está dizendo é que, como funcionário ou funcionária que você tem que ser o melhor funcionário possível. Você não pode ser aquele funcionário, aquela funcionária que chega sempre atrasado e que às vezes quer até sair mais cedo. Se a sua empresa te dá 1 hora de almoço, 1h30, 2 horas de almoço, se você tem um horário específico, né, de 11 a meio-dia, de meio-dia a 1, meio-dia às 2, não importa, você tem que cumprir cabalmente o seu horário. O que acontece é que tem muitas pessoas que se dizem servos e servas do Senhor, mas que, me perdoem o termo, mas roubam o tempo do patrão. E aí, usam esse tempo lá no banheiro, bebendo água. Não estou dizendo que você não tem que fazer essas coisas. Pelo contrário. Conversando com os demais colegas de trabalho, assuntos que não são relacionados à vida profissional de vocês. Entendeu? Alguns até perdem tempo mexendo em celulares. E olha que existem até algumas empresas que até proíbem os funcionários de mexer em celulares. Porque tem muita gente reincidente, demasiadamente reincidente em relação a isso. E aí, quando você faz essas coisas ou outras semelhantes, você acaba deixando de produzir. E o seu patrão, ele te colocou naquela empresa, naquele determinado horário, para que você produza uma determinada quantidade de serviços, de produtos para a empresa, de serviços para a empresa. E aí quando você investe, você gasta seu tempo, melhor dizendo, com outras coisas, você acaba deixando de produzir aquilo que a empresa precisa que você produza. Eu queria que você ficasse atento para isso. Atento a isso. Alguns anos atrás, num programa televisivo, Silvio Santos, acho que não tem mais. Não, Silvio Santos não, perdão, Fantástico. O patrão, geralmente empresa grande, ele se passava por um funcionário novo e ia lá para a linha de serviço, se filtrava lá e ficava conversando com seus funcionários, né, disfarçado, e vendo os problemas da empresa, né, por que a empresa não estava produzindo mais, se aquele funcionário ele era um funcionário exemplar ou não. E aí, algumas vezes que isso aconteceu, eu lembro uma vez que um irmão, até de outra denominação, a Igreja Universal do Reino de Deus, ele foi abordado pelo seu patrão, que estava disfarçado, e esse irmão ensinou o patrão, ao novo funcionário, né, como que ele deveria trabalhar e como ele deveria trabalhar bem, para melhor servir a empresa. E aí o patrão disfarçado ficou assim, admirado com aquela atitude e perguntou por que ele era daquele jeito e estava ensinando ele a fazer aquilo. E aí aquele funcionário vai dizer que ele tinha que trabalhar ali como se ele estivesse trabalhando para Deus. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Lá na sua empresa, por mais que você diga assim, meu patrão não merece, meus colegas de trabalho não merecem, meu superior lá não merece, o salário que eles me dão é muito pouco, eu sou... Querida, você está lá porque quer. Pode sair e procurar outro. Ou, infelizmente,
se submeter a Ele. E dar graças a Deus, porque tem muita gente desempregada. Agora, uma vez estando lá, você tem que desempenhar o seu papel de cristão. Tem que ter um padrão de vida diferente daquele que talvez os seus colegas estejam tendo lá. Então, você tem que ser o melhor funcionário possível. Não é ser aquele exagerado, que fica até mal visto pelos outros. Não é isso. Você tem que cumprir com o seu papel funcionário, que é temente a Deus. Entendeu? Mas e se você é patrão? Se você não é funcionário, se você é o patrão? Paulo também pensou em você. Aliás, Deus pensou em você. E aí Deus inspirou Paulo. O verso 9, Deus diz através de Paulo: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Ou seja, o que é o mesmo? Os funcionários tinham que ter como base o Evangelho no desempenho de suas funções. E o patrão, que é cristão, foi isso o seu caso? Mesmo que você seja microempreendedor, qual é a recomendação de Paulo? Faça o mesmo. Seja o melhor patrão possível. Seja um patrão que vai cobrar, que vai exigir que a empresa produza, mas faça isso com amor. O texto diz: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção. No dia do julgamento, não importa se você é funcionário ou se você é patrão. No dia do julgamento, não importa se hoje é esposa, se é marido, se é pai, mãe, filho, se é irmão, se é servo, serva de Deus, Deus Altíssimo, que não faz acepção de pessoas, que olha a todos nós, pede igualdade. Quem é melhor do que ninguém? Portanto, os direitos e deveres são expostos a todos de maneira indistinta. Por último, eu quero compartilhar aqui contigo nessa noite que o cristianismo é o novo padrão de vida que valoriza o relacionamento com Deus. Valoriza o relacionamento, os relacionamentos familiares, valoriza os relacionamentos externos, e aí Paulo faz menção aqui do relacionamento na sua vida profissional, mas Paulo também menciona aqui que esse novo padrão de vida ele vai valorizar e muito nosso relacionamento com Deus. E aí, pensando nesse relacionamento com Deus, como é que está a sua vida com Deus? Qual foi a última vez que você orou? Você disse: Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. Senhor, muito obrigado pela família que eu tenho. Muito obrigado, Deus, pelo meu emprego. E que o salário diminuiu agora, ao longo desses próximos 3 meses. Quantas vezes você fez isso? Qual foi a última vez que Deus falou ao seu coração através da palavra dele? Quando foi que você leu a Bíblia? Não? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que só leem a Bíblia nos momentos de culto. Talvez, como as igrejas, os templos estão fechados, talvez você esteja ainda mais tempo sem ler a palavra, né? Já que no início do culto online, nós pregadores dizemos: vamos abrir a Bíblia no livro tal, na carta tal. Mas você está aí, eu estou aqui, você está aí na sua casa, estou te vendo. Você talvez tenha pensado assim: não precisa eu abrir. Ele vai ler mesmo, né? Não sabe você que primeiro que você tem que fazer como os bereanos, né? E ouvir e confirmar se aquilo que está sendo dito está de acordo com a palavra. Segundo,
sabe que é muito mais fácil para você entender aquilo que Deus está falando aos nossos corações se você estiver acompanhando. Então, se você está sem Bíblia agora, quero te deixar um desafio. Pega a sua Bíblia depois, bota um vídeo no início, começa tudo de novo. Mas faz certo. Você é um cristão. E o cristianismo e o cristão, ele tem um novo padrão de vida. Um padrão de vida diferente daquele que é pregado pela sociedade. E aí, nos momentos de adversidade, o que acontece? A sociedade, ela nos incentiva a murmurar, nos incentiva a procurar o erro nos defeitos dos outros. A culpa é do governo, a culpa é do presidente, do ministro tal, do prefeito. Os vereadores da nossa cidade eles tinham que dividir o salário e dar o restante para ajudar nessa pandemia, isso, aquilo, outro. Quando, na verdade, é uma atitude que cabe a eles lá com Deus. É que Deus faz parte da vida deles. Mas eu e você, que somos servas do Senhor, precisamos, como exemplo de novo padrão de vida estabelecido pelo próprio Deus, buscar um relacionamento mais íntimo e sincero com Ele, um relacionamento genuíno. E aí eu fiz menção da leitura da palavra, fiz menção de oração, porque não tem como, anota isso, não tem como ter relacionamento íntimo com Deus, de intimidade com Deus, sem essas duas coisas. E aí, eu estou falando isso, mas Paulo vai mais além. A partir do verso 10, olha o que Paulo diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo ele não brinca de ser diabo. Ele vai tentar te tirar do caminho. Todo momento ele vai tentar fazer isso. É função dele. Então eu e você não podemos brincar de ser crentes. Temos que ser cristãos genuínos. E aí temos que ter um padrão de vida diferente daquele que é estipulado pela sociedade. Temos que viver um novo padrão de vida, que é exemplificado por Deus, através de Cristo Jesus. E ali nós precisamos de nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes, então, contra as astutas ciladas do diabo. E aí Paulo continua dizendo que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai, novamente a expressão, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E aí o apóstolo Paulo vai descrevendo, então, como é que a gente consegue essa firmeza. Como é que a gente consegue ser um cristão inabalável, com a fé inabalável, sermos resilientes, o vento bate, a gente enverga, mas não quebra. Daqui a pouco vem a bonança, a gente volta para o lugar. É resiliência o nome disso. Paulo nos ensina como fazer isso. E isso a gente não faz indo aos cultos, como alguns de nós fazíamos antes. Esse domingo eu vou, esse domingo eu não vou. Vou ficar 2 domingos sem ir, não vou meio de semana, não vou para o estudo bíblico, não vou para o núcleo de estudo bíblico, não vou para o PGM, para o pequeno grupo, para a célula. Não, meu querido, minha querida. Dentro das possibilidades, nós precisamos estar juntos. Isso é muito bom. Agora nós não estamos, todos nós sentimos saudade dos irmãos, vontade de abraçar meu irmão, minha irmã. Aquele amigo, aquela amiga que frequenta a nossa igreja, que é quase um irmão. Falta só ele tomar a decisão. Já diz até que a igreja é minha igreja, a nossa igreja, mas não tomou essa decisão ainda. Está por um fio.
Que vontade de abraçar essa pessoa, essas pessoas. E aí Paulo nos ensina, então, aqui, a partir do verso 14, de maneira clara, ele fala: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Orientações de Paulo para... O problema é que às vezes, eu quero finalizar minha palavra, o problema é que às vezes nós somos crentes self-service. Nós queremos algumas coisas, outras não. Queremos orar. Queremos ler a Bíblia. Queremos ler a Bíblia. Queremos orar. Queremos ler a Bíblia e orar, mas não queremos participar das atividades da igreja. Queremos participar, mas não queremos ler a Bíblia. Queremos ofertar, ajudar alguma obra missionária, a obra da igreja, a construção do templo, de salas, de uma congregação, mas não queremos ler Bíblia. E aí isso justifica o fato de nós termos tantas pessoas, tantos cristãos com a fé enfraquecida, que estão definhados espiritualmente falando, estão precisando se revestir de toda a armadura. Às vezes, coloca uma parte da armadura, coloca toda. Se é esse o seu caso, meu filho, é hora então de você reconsiderar as suas posições, voltar-se para o Senhor, voltar-se para Deus. É hora de você olhar para a sua família e valorizá-la. Reconsiderar as suas atitudes até então e valorizar os seus relacionamentos no seu ambiente familiar. É hora, meu querido, minha querida, de você valorizar os seus relacionamentos externos. Paulo menciona na carta aqui relacionamentos na nossa vida profissional, mas Paulo poderia estar falando também dos nossos relacionamentos com vizinhos, com os parentes mais distantes, com os amigos virtuais que todos nós temos, né, nas redes sociais. É hora de valorizar. É hora de nós, de tudo, valorizarmos o nosso relacionamento com Deus. Só conseguimos nos revestindo de toda a armadura. Amém, querido? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Espero em nome de Jesus que Deus tenha falado de maneira poderosa no seu coração nessa noite, nessa oportunidade. Muito obrigado por você estar celebrando o Senhor conosco nesse momento. Eu sei que você poderia estar fazendo muitas coisas. Você está aí dentro da sua casa, você tem afazeres. Tá? Você deve estar se preparando para jantar, você deve estar se preparando para dar a janta a alguém na sua casa, quem sabe até alguém que não é cristão e que por não ser cristão não valoriza um momento como esse, e é um direito dessa pessoa e ela quer que você acabe logo e você bote a comida dela. Mas olha, se você me permite, se essa pessoa me permite, eu quero orar agora. Orar por ela, orar por você, pela sua vida, sua família.
e ao eterno, então, nós teremos. Eu espero que, em nome de Jesus, dê minha paz. Deus, me abençoe. Bondoso e eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome pela vida das pessoas que estão nos acompanhando através de seus smartphones, seus tablets, seus computadores, suas smart TVs. Muito obrigado, Pai, pelas famílias que estão reunidas nesse momento, celebrando o Teu nome, em torno da Tua palavra santa e gloriosa. Muito obrigado pela vida desse meu amigo, essa minha amiga, que não é servo Teu ainda, mas está conosco, está cultuando, celebrando a ti nesse momento, ó Pai. Abençoa essa vida. Que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito fale de maneira poderosa esse coração. De maneira que ele se torne um genuíno cristão, cujas vidas, cujas atitudes serão marcadas por um novo padrão de vida, explicitado pela Tua palavra. Essa é a nossa oração. Colocando as nossas famílias no Teu altar, colocando nossas vidas, colocando os enlutados diante do Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Pai, Tu és o médico dos médicos, o Senhor pode, segundo a Tua vontade, restaurá-los para a honra e glória do Senhor. Por isso que nós oramos, confiados em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero, se for da vontade do Senhor, na próxima quarta-feira, a gente possa estar aqui junto, novamente, a partir das 19h30, em nome de Jesus. Até lá. Deus abençoe.